Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui é a Natália Engel. O vídeo de hoje vai ser um bloco que ele é muito lindo, parece ser complicado, mas eu tenho que ser franca, ele não é simples, até assim, as técnicas que a gente usa nele, elas são simples. Vocês vão ver que as técnicas que a gente usa, normalmente a gente usa em patchwork, elas se repetem, apenas o que muda é na hora da montagem. E esse bloco, ele é um pouquinho só mais trabalhoso na hora da montagem, porque ele é um bloco maior, é bastante cheio de detalhes, ou seja, são muitas pecinhas, então a gente tem que ter muita atenção, mas não é difícil, é fácil, porém é trabalhoso, tá? E a gente tem que prestar bastante atenção. Mas vamos lá, a lista de material. Esse bloco, inclusive, a gente pode fazer ele colorido. No caso aqui, eu vou usar, né, 3 cores. O motivo principal, basicamente, são 2 cores e uma cor de fundo. Então, vocês escolham aí as cores da sua preferência, né? E um tecido de fundo, que pode ser claro, pode ser mais queimado, fica ao gosto e critério de cada um, tá ok? Então, vamos lá. Eu escolhi como tecido de fundo esse marfim aqui, tá? Então, desse tecido de fundo, você vai precisar de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista. 8 quadrados de 7 por 7 e 14 quadrados de 8 por 8. Nesses quadrados de 8 por 8, você já traça uma diagonal de ponta a ponta, ok? Então, repetindo, 8 de 7 por 7 e 14 de 8 por 8 centímetros. Uma das cores aqui, que depois o bloco pronto vocês vão ver, essa cor aqui, ela é interessante que ela dê destaque quando comparado com a outra cor que você escolher, tá bom? Então, aqui no meu caso, vermelho são 12 quadrados de 8 por 8. 12 quadrados de 8 por 8. Para minha outra cor, que eu escolhi aqui no meu caso, é esse preto floralzinho, do quadrado de 7 por 7. São 16 peças, 16 quadrados de 7 por 7. E quadrados de 8 por 8 são 14 quadrados de 8 por 8. Então, em primeiro lugar, eu vou separar 6 quadrados do preto da medida de 8 por 8. 6 peças desse preto aqui de 8 por 8. E separo 6 peças do vermelho também. O vermelho meu já tinha 8 por 8, né? Lembra que eu acabei de falar? Então, 6 peças desse e 6 peças desse. No meu caso aqui, no vermelho, que é a cor mais clara, eu já tracei a diagonal de ponta a ponta. Nossa, nem tô enxergando. Tá aqui, ó. Já tracei a diagonal. Não sei se tá dando para vocês ver. Eu não tava conseguindo enxergar, mas tá aqui, ó. E vou fazer aquele esquema. Pego um do vermelho e um do preto, vou fazer isso com todos. Montar o joguinho, colocar direito com direito de cada um deles, né? São 6 de cada um. E passar 2 costuras. Uma de cá e a outra de cá dessa linha diagonal. Fazer isso em todos. Depois que eu passar a costura, recortar e refilar, deixar na medida final
de 7 por 7, mas não preocupa que isso depois eu repito, tá? Então agora eu passo o que é? Passar uma costura de cá e uma de cá, recortar e bater a costura, abrir. Estão aqui os quadrados que se formaram agora, depois de costurados, o vermelho com o preto floral, tá? Esse quadrado final aqui, ele tem que ficar com 7 por 7. Por quê? Porque a medida inicial de cada um dos quadrados, tanto do vermelho quanto do preto, era 8 por 8. Então, depois de costurado, assim, a gente deve refilar e deixar na medida de 7. É sempre 1 centímetro a menos, ok? Então, a gente reserva esse aqui, o preto com vermelho. Agora, a gente pega os outros 6 quadrados de 8 por 8 do vermelho e separa mais 6 quadrados de 8 por 8 do tecido neutro, tá? Lembra que no tecido neutro eu já tinha riscado em todos eles, nesses de 8 por 8, já tinha riscado a diagonal. Fazer agora o mesmo processo, costurar, refilar, né? Depois de costurado, a gente recorta, né? Passa uma costura, primeiro lugar, passa uma costura de cá e a outra de cá, da diagonal, recorta, abre, bate a ferro e refila e vai deixar quadrado, né? Formado assim de duas cores de 7 por 7. Então, eu já vou fazer isso aqui, nem vou voltar mostrando esse, porque é o mesmo processo que eu acabei de fazer do vermelho com preto. Vou fazer tudo isso e vou reservar, tá? Depois que eu fizer nessas 6 peças aqui, restantes do vermelho e 6 peças do neutro, eu vou reservar. Bom, feito o do vermelho com o neutro, eu já reservo, são 6, né? Os 6 últimos vermelhos, né? Quadrados vermelhos de 8 por 8 com 6 do claro. A gente vai reservar. É o que eu acabei de falar. É o mesmo processo que eu fiz aqui no preto com vermelho. É tudo igual. Então, eu fiz 6 do preto com vermelho, né? 6 do vermelho com o neutro. E agora eu vou fazer os 8 neutros restantes de 8 por 8 centímetros. Os 8 quadrados do neutro de 8 por 8, que já tem a diagonal traçada, com os 8 quadrados do preto, que também medem 8 por 8, tá? Então, não se confunda, são 8 peças, tanto do preto quanto do neutro, de 8 por 8 centímetros. Fazer o mesmo processo, juntar um com o outro, passar a costura, recortar, abrir e refilar e deixar na medida, depois de costurado e recortado, deixar na medida final de 7 por 7. Beleza? Vou fazer isso nessas outras peças restantes e já volto mostrando aqui como que vai montar o bloco. Nós vamos começar a montar o bloco, certo? Então, já vou fazer isso e já volto. Bom, estão aqui todos os quadrados montados, lembrando aqui as quantidades. Desse aqui, preto com vermelho, são 12, se formaram 12 quadrados desse aqui de duas cores. Lembrando que a medida final de todos esses quadrados de duas cores tem que ser 7 por 7. Então, tem que sempre refilar todos e ajustar na medida 7 por 7, ok? Então, 12 desse preto com vermelho, 12 desse vermelho com o neutro e 16 desse preto com o neutro, ok? 12, 12, 16. Agora, a gente vai começar a montar o bloco para costurar. Ele é um bloco grande, tá? Ele vai ficar bem grandão com essas medidas que eu fiz. Então, vamos lá, a gente vai por etapas. Vamos começar pelo centro
do bloco. Aqui no centro, ele forma um catavento. Então, vamos lá, dessas duas cores, o preto com o vermelho. Em primeiro lugar, aqui um catavento preto com vermelho. Agora, eu pego o vermelho com o neutro. E vou colocar aqui, ó, vermelho com vermelho, formando um raio de uma estrela. Eu não posso pôr assim, formando o triângulo, não. Assim não, é assim, ó. As diagonais têm que estar paralelas, ok? Aqui, aqui e aqui. Agora, eu pego alguns 4 pretos com o neutro. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no vermelho. Ó, as diagonais paralelas, ok? Formando um raio da estrela. Aqui. Opa, aqui. Ok? Ainda com esse preto e neutro, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, nas beiradas, assim, ó, com o neutro pra dentro. Ok? Vou continuar ainda colocando todas as peças. Primeiro, aqui, ó, já dava um bloco, já dava para ser um bloco, né? Mas esse bloco, ele ainda continua, ainda vem mais peças aqui. Então, eu vou terminar de colocar todas as peças aqui para mostrar para vocês como que nós vamos costurar, por etapas, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Ainda com esses quadradinhos aqui do preto e do neutro, nós vamos fazer agora aqui um triângulo do preto, ok? Então, a gente coloca o preto aqui, ó, certo? Aqui também. Formando, ó, o triângulo, certinho? Aqui, triângulo na parte preta. Gente, se Deus quiser, aliás, ele já está querendo, já está dando tudo certo, daqui a 2 semanas eu vou estar com o meu ateliê, um espaço maior, e aí eu vou ter uma mesa grande para mostrar esses trabalhos para vocês, assim, mostrar os trabalhos inteiros. Aí eu vou poder fazer colchas, mantas. Vocês vão ver, me aguardem, daqui a 2 semanas. Aqui o espaço vai estar apertadinho para montar esse trabalhinho aqui. Mas vamos lá que dá tudo certo. Agora, eu vou pegar os quadrados que tem o preto e o vermelho. Eu vou pegar a parte preta e vou colocar aqui próximo a esse preto daqui que eu acabei de colocar, dessas pontas aqui. Então, assim, ó, formando uma diagonal aqui, ó, certo? E outro preto do lado de cá, tá? Aí, ó, o vermelho fica em contato com o neutro na peça de cá. Então, é para ficar assim, ó, aqui. Aqui. Tá? Olha, eu já ia colocando esse aqui errado. De qualquer maneira, o vermelho ia estar em contato com o neutro, mas o preto não. Então, aqui, ó, é o preto com preto, tá? Preto com preto e vermelho com neutro. Do lado de cá, preto com preto e vermelho com neutro. Aqui, mesma coisa. Preto com preto, vermelho com neutro. E o de cá, mesma coisa, preto com preto e vermelho com neutro, certo? Já tá quase. Nossa, ainda tem mais uma carreira aqui. Então, vamos lá.
Agora eu vou pegar os últimos dos vermelhos com os neutros e vamos terminar essas pontas em vermelho aqui, que também são pontas, são como se fossem pontas, raios da estrela, tá? Então, também eu tenho que colocar aqui a diagonal paralela aqui e não formando triângulo. Se eu colocar assim, ó, formou um triângulo vermelho, mas não é isso que eu quero, é assim, ó, é um raio da estrela, ok? Então, vamos lá, continuando. Aqui. Aqui. Tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Tá vendo como é apertadinho aqui? Chegar um pouquinho mais pra cá. Pra dar pra ver tudo aí. Gente, mesmo se agora, nesse momento, eu sou sozinha pra filmar, tá? Se tiver cortando alguma parte, daqui um pouquinho eu vou aí dar uma olhadinha. E eu vou terminar aqui e já olho, dou uma olhadinha aí, vejo se tá conseguindo focalizar tudo. E aí eu mostro, a gente focaliza tudo. Mas vamos lá. Então aqui, ó, vamos completar a parte aqui com os vermelhos. Ok? Aqui, ó, nós já terminamos. Deixa eu dar uma olhadinha aí como que tá. Tá, eu vou só dar uma afastada aqui na câmera. Pegar mais em cima e embaixo. Eu tô com uma ajudante aqui no meu quartinho também, sabe? Uma hora eu mostro ela pra vocês. É uma ajudante peluda. Mas vamos lá. Tomara ela não bater aqui no tripé. Ó, agora eu focalizei melhor, ó, que tá dando pra ver. Tá vendo que aqui, essas pecinhas de baixo, elas estão quase caindo da minha mesa, da minha máquina. Mas vamos continuar. Bom, aí, ó, tá dando pra ver tudo, ó. Mesmo lá em cima, tá? As últimas pontas das estrelas e aqui embaixo. Essa já é o final, mas agora ainda faltam esses cantos. Essas peças que estão faltando são aquelas peças, os quadradinhos de 7 por 7, que ficaram inteiros, que a gente não trabalhou, não fez nenhuma diagonal, nenhum corte neles, são os quadradinhos inteiros. Então, são aqui os pretos e os neutros de 7 por 7, né? Agora eu não me lembro a quantidade, mas eu falei no começo do vídeo, ok? Então, agora a gente vai começar a fazer. Primeiro, vamos começar pelos pretos, porque aqui, ó, os pretos a gente tem que complementar esse pedaço aqui, ó. Vou formar como se fosse uma outra ponta da estrela, tá? Então, aqui, ó, fechando aqui os pretos aqui. Aqui. E aqui. Bom, agora é isso, tá? Agora a gente vai colocar os neutros de 7 por 7. Então, a gente vem aqui. Opa. Ai, gente, bom, me desculpem aqui, mas tá fácil de consertar. Tá vendo aqui onde eu tinha deixado os triângulos pretos? Nós vamos afastar os triângulos pra cá, desse jeito. O resto é tudo igual, é só que eu esqueci de encaixar aqui os quadradinhos pretos inteiros, tá? Então, é só afastar aqui, ó, por isso que é bom a gente montar tudo antes de começar a costurar, ó. Ó, com todo cuidado, eu vou afastar aqui, porque ele é essa a posição dele, porém, aqui ainda tem dos quadradinhos pretos,
inteiros, os quadradinhos de 7 por 7. E esse aqui de baixo, tá? Então, deu para perceber o que que eu fiz, né? Só afastei esses que tem o triângulo preto, que eu posicionei eles antes da hora. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, vamos pegar aqui os quadradinhos pretos de 7 por 7. Então, aqui, ó, vão 2 aqui, tá? 2 aqui. 2. 2 aqui. 2 aqui. Ok? Bom, agora eu fechei, terminei aqui com os pretos, certo? Agora ainda restam 4 pretinhos. Onde que eles vão? Eles vão de bico aqui, ó, com esse preto que eu acabei de colocar aqui. De bico aqui, ó. Tá? Aqui. E aqui. Agora faltam só os neutros de 7 por 7 pra gente complementar aqui, ó, onde ficaram esses espaços aqui. Vocês estão percebendo, gente, que, olha, por mais experiente que a gente seja, se a gente não fizer isso num trabalho grande como esse, primeiro posicionar todas as peças para depois começar a costurar, e aquilo que eu falo, quando é um bloco mais trabalhoso, a gente tem que ter Ixi. Aí, ó, minha peluda aqui começou, né? Deixa eu abrir a porta para ela sair. Vai, Aurora. Então, aí, ó, tá vendo? Agora, eu já terminei de completar. Tá vendo como que é importante a questão da organização, fazer por etapas certinho? Primeiro, colocar todas as peças e ver se não inverteu alguma peça, se não errou. Vocês perceberam que eu tinha esquecido de encaixar os pretos? Aqueles quadradinhos pretos de 7 por 7? Então, tá vendo? Aí eu percebi, porque como eu já tinha cortado tudo nas quantidades certinhas, tudo certinho, eu falei assim, uai, tá sobrando peça, né? Aí que eu percebi aonde que tava faltando. Então, olha, o bloco é esse. Agora, por que que eu quis colocar esse bloco inteirinho aqui, até meio apertadinho nesse espaço? Porque eu poderia muito bem ter costurado primeiro só esse central, que foi o primeiro, né, que eu comecei a mostrar, mas eu acho que assim complica muito na hora da emenda das costuras, sabe? Então, como que eu gosto de costurar um bloco como esse, grandão assim? Colocadas todas as peças do jeito que eu fiz aqui, tá tudo ok? Tá tudo certinho? Conferido? Beleza. Aí eu vou costurar de 1/4 em 1/4, ou seja, de metade da metade em metade da metade, certo? Então aqui, ó, tá vendo aqui o centro do bloco? Eu vou separar esse 1/4 aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem 1/4 do bloco. Ó, aqui é o centro. Aqui, ó, eu tenho outro 1/4 do bloco. Centro aqui. Aqui eu tenho outro. Agora aqui vai ficar, algumas peças vão ficar escondidinhas para vocês, mas não tem problema, tá? Só para vocês entenderem. Então, agora como que eu vou costurar? Eu vou costurar entre carreiras, tá? Voltando tudo em ordem. Então, eu vou pegar, vamos supor, esse primeiro 1/4 aqui. Eu costuro primeiro essa carreira aqui, entre eles, depois entre essas peças, entre essas e entre essas. E depois entre carreiras. Mesma coisa no de cá.
entre essas e outra. Muito importante obedecer a ordem. Não adianta eu chegar aqui, nesse aqui, e começar entre eles, formar as carreiras. Assim, né? Então, eu venho aqui, costuro entre esses aqui, formei a carreira assim, tá? Aqui formei a outra carreira. E nesse 1/4 de cá, eu começar a formar as carreiras assim. Então, não. Forma na mesma posição, assim, ó, tá? Se eu escolhi formar as carreiras assim, na diagonal, então eu faço de todas assim, que vão se encaixar ali. Porque você vai perceber que depois, na hora de encaixar entre eles, facilita, certo? Então, é isso que eu vou fazer agora. E outra, eu vou vir, vamos supor, eu vou pegar esse 1/4 aqui. Aí eu venho, costuro entre essas duas, volto elas aqui no mesmo lugar. Depois, entre essas duas, volto aqui no mesmo lugar, tá? Tem que ter ordem também durante a costura das carreiras. Aí, costuradas as duas, eu venho, costuro entre elas e volto aqui no mesmo lugar, na mesma posição, para depois vocês não se perderem no modelo, certo? Olha, a mesma coisa aqui embaixo. Primeiro, aqui, costurei as duas, voltei aqui. Aqui, voltei aqui, depois entre elas. Formei a primeira, segunda e assim por diante, certo? Então, é assim que eu vou costurar tudo agora e já volto mostrando o bloco para vocês. E aqui está o trabalho pronto. Deixa eu chegar aqui. Ficou bonito, né? Eu vou ver se eu focalizo de uma outra forma, mas aqui acho que tá dando para ver, né? Ficou bem legal, né? Eu agora vou mudar a câmera de lugar e vou focalizar bem em cima para eu explicar um último detalhe. Não explicar, dar uma última dica. Então, aqui está o trabalho pronto, né? Ficou bem bonito, bem bacana. Eu acabei de falar que na hora da montagem eu iria montar de 1/4 em 1/4. Então, seria assim, ó, né? Primeiro montei essa parte aqui, primeiro entre peças, né? Formando as carreiras e depois entre carreiras. Então, primeiro montei um pedaço desse, depois um pedaço desse, depois juntei eles para montar, para ficou pronta a metade. Na outra metade, eu quis fazer um teste. Eu quis montar de outra maneira. Na metade de baixo, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz todinho entre carreiras, então eu montei a metade inteira, ou seja, essas duas partes, esses dois 1/4 aqui. Então, montei, primeiro costurei entre os quadradinhos, formei as 4 carreiras, tá? Porque se você contar aqui, ó, aqui é o centro do trabalho, então aqui, ó, tem uma carreira, 2, 3, 4, né? Depois, então, fiz as carreiras, montei, costurei entre os quadradinhos e depois vim emendando entre carreiras. Também dá muito certo, tá? Então, e depois montei as duas metades juntas. Aqui não dá nem para perceber aonde que foi que eu fiz de cada jeito, né? Mas você pode escolher a maneira que você achar que vai dar mais certo para você. Nesse meu trabalho que está aqui à minha esquerda, eu sei que não tá dando para ver, mas ele tá pendurado. Eu já mostrei em outros vídeos. Ele aqui, vamos supor, ele não é inteiro, ele faz um bico aqui, né? E aqui também não é. Então, essa aqui é uma variação da estrela Carpenter, tá ok? Tem várias maneiras de se formar essa estrela, tá? Essa aqui é uma delas. Então,
esse bloco ele é um pouco mais trabalhoso porque são muitas peças, mas a maneira de costurá-las é muito simples. As técnicas que a gente utiliza aqui basicamente é só aquela da diagonal que a gente divide em 2 quadrados de 2 cores, né? Mas a gente tem que ter muita atenção na hora de montar, porque senão sai peça invertida, né? E aí depois a gente se perde. Mas eu queria dar essa última dica, essas 2 maneiras de costurar. Ou você monta de 1/4 em 1/4, depois junta entre eles e depois entre as 2 metades. Ou você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui, apenas em uma metade desse bloco. Então, você pode fazer de metade em metade também, desse jeito que eu estou falando, né? Forma as 4 carreiras de uma metade, costura entre elas, depois faz a mesma coisa na outra metade, costura entre elas e depois junta as 2 metades, certo? Que também fica muito bom. Detalhe, quando você formar as carreiras, né, se você for fazer desse jeito em metade, se você for fazer no 1/4, também tem que observar isso. Então, vamos supor, eu formei a primeira carreira aqui. Então, a primeira carreira eu tombei todas as costuras para um lado, na segunda carreira para o outro, na terceira para o outro, para poder, na hora de unir entre carreiras, as costuras ficarem uma para um lado e a outra para o outro. E aí elas casam certinho na hora de você emendar entre carreiras. Isso vale tanto para quem for fazer de 1/4 em 1/4, né? Como de metade em metade, como nesse caso aqui que eu falei entre carreiras, certinho? No mais é isso, espero que tenha gostado. É um bloco muito bonito, é uma estrela muito bonita. Ele ficou grandão, deixa eu ver aqui com quanto que ele ficou. Ele ficou com, só levantar aqui só um minutinho, ele ficou com 47. Ele ficou com 47. Então, assim, para quem quiser entender como que eu fiz os cálculos, eu calculei, né, para cada quadradinho desse, cada quadradinho, vamos pegar aqui, ó, onde é inteiro. Cada quadradinho desse aqui é medida final de 6 centímetros. Então, aonde é inteiro, que não tem corte, eu cortei com 7 por 7. Para quê? Para ter a medida final de 6, ok? E aonde tem diagonal, eu tenho que acrescentar mais 1 centímetro. Então, eu cortei com 8, né? Por isso que eu falei aquelas medidas. Quadradinhos, teve uma parte que era com 7 por 7 e outra parte que era 8 com 8. Por quê? Porque a medida final tudo foi calculado para a medida final de 6 centímetros, certo? Então é isso. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, manda para mim no e-mail, gente. O e-mail fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque eu já até falei em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Às vezes você tá vendo um vídeo que é lá de trás, então fica difícil de eu voltar sempre nos comentários e ficar vendo. Então, se você mandar no e-mail para mim, é bem mais, às vezes eu demoro um pouquinho, né? Mas é certo de eu ver. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, manda no e-mail para mim. Põe lá assunto patchwork, ou sugestão de patchwork, ou dúvida de patchwork, tá ok? O meu e-mail tá aqui embaixo, é nataliaengelstudio, tudo junto, @gmail.com, certinho? Mas vai estar ali na descrição e logo eu vou ter o e-mail profissional também, que vai ficar até mais fácil. Então é isso, um beijo, bom patchwork para você e até o nosso próximo vídeo.